Palavra de Deus. Palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, no Evangelho de Lucas. O terceiro Evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9. O chamado integral, Lucas 9. Texto desafiador, como poucas vezes nós ouvimos. Que ele possa edificar sua vida nesta manhã. Lucas 9, começando com versos 57 a 62, é o nosso texto. Mas eu quero ler o contexto que está à volta desses versos também. Então eu vou começar com o verso 52 e vou avançar até o capítulo 10, versos 1 e 2. Vamos ouvir a palavra e vamos recebê-la com alegria e coração aberto nesta manhã. Diz a narrativa assim, começando no verso 51 do capítulo 9. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. No verso 51, diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E o verso 53 diz que o povo dali, os samaritanos, não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. O povo samaritano tinha uma rixa, uma aversão ao povo judeu, e Jesus, ao planejar passar pela região deles, não foi recebido pelo povo samaritano quando ele pensou ir a Jerusalém. Versos 57 a 62, mais uma vez para a nossa edificação. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Soou aos nossos ouvidos, mais uma vez, a palavra de Deus. Um privilégio nosso ter essa oportunidade renovada. Integral. Integral é uma palavra dos nossos dias, usada especialmente em relação aos alimentos. E nós somos orientados e desejamos o alimento integral em geral. Há o alimento integral e aquele que não é integral. O que não é integral é geralmente diluído, misturado com algo mais. Pode ser algo neutro, que não faz mal, como a água até, no caso de líquidos, como pode ser uma mistura química e daninha para nós. Por isso, o desejável é o integral. Aqui nós temos Jesus Cristo apresentando o seu chamado como algo que precisa ser entendido de forma integral, não diluído, não feito menor, não misturado, não comprometido, mas puro na sua totalidade. O chamado de Cristo para você nesta manhã é o chamado integral. Então, a palavra de Deus vem ao seu coração, a sua vida nesta manhã, dizendo, atenda integralmente o chamado de Cristo. Você já atendeu integralmente o chamado de Cristo? Ou você está com uma resposta, um atender diluído, amenizado, comprometido? Como é que é o seu atender do chamado de Cristo? Cristo pede, demanda de nós o chamado integral. Porque se Ele é quem Ele é, não poderia ser um chamado diferente. E um chamado que não seja integral vai nos falar de um Cristo menor também. Então, um Cristo que não nos serve na verdade. Mas se Ele é aquele que Ele é, e aquele único que pode responder às nossas vidas, então o chamado dele precisa ser integral. É o maior dos chamados. É o chamado mais sublime. É o chamado mais importante que podemos ouvir. É o primeiro chamado que devemos ouvir em nossas vidas. É isto que o texto está nos dizendo. Que cada um nesta manhã possa dizer, eu atendi integralmente o chamado de Cristo. Que cada um aqui nesta manhã possa dizer, eu estou atendendo integralmente o chamado de Cristo. E não de forma diluída, comprometida. Isto vai mexer com o seu passado primeiramente. Se você está atendendo integralmente o chamado de Jesus Cristo, isto vai tocar no seu passado e de uma forma plena, total, radical até. O chamado de Jesus Cristo é um chamado que exige de nós a renúncia do passado. Atenda integralmente o chamado de Cristo, renuncie o passado. Há pessoas aqui que não renunciaram o passado ainda, pessoas que se dizem discípulos de Cristo, pessoas que dizem, olha, eu entendi o meu pecado, minha culpa diante de Deus, o vazio que eu tinha porque Deus não estava na minha vida, e eu estava então devedor diante de Deus, e caindo em mim, eu clamei pelo perdão que Ele concede a mim, conquista para mim em Cristo na cruz. E ali então, eu pela fé, afirmei que Cristo morreu a minha morte. Então, pela fé, eu morri com Ele. E nasci no Cristo ressurreto para uma nova vida, uma vida com Deus e para Deus eternamente. Pessoas que afirmam isto, mas que ainda não renunciaram o seu chamado. Ainda são enroscados. Aqui, quando nós vemos dos três homens que dialogam com Jesus, quando vemos o último,
Ele diz para Jesus Cristo: vou seguir-te. Um voluntarismo. Jesus aqui no texto não aparece Jesus convidando, chamando, mas ele se oferece, ele se propõe: vou seguir-te, vou seguir-te. Para em seguida dizer: mas primeiro deixa-me voltar e despedir daqueles que estão na minha casa, despedir da minha família. Aparentemente é uma proposta que seria aceitável, mas realmente não. Este homem está ainda apegado a algumas coisas deste mundo, desta vida, que fazem ele diluir a sua resposta, que parece tão pura, tão disposta: vou seguir-te. Este homem está com uma aparente resolução, mas que não é bem uma resolução. Ele está amarrado aos compromissos passados antes de Cristo, compromissos antes do encontro com Cristo. Ainda tem um lugar na sua vida que compete com o lugar de Cristo. É este o problema deste homem. Os compromissos todos aí na vida, que a vida oferece, nos relacionamentos humanos, nas preocupações da vida, por mais legítimos que sejam, não podem mais competir com Cristo ou estar acima e antes de Jesus Cristo. Estas coisas são do passado. Estas coisas, no primeiro lugar, é coisa do passado. É preciso um rompimento com o passado, se é que você vai experimentar plenamente o que é ser discípulo de Jesus Cristo e as bênçãos que Ele tem para você e uma vida com Ele, para todo sempre. Em primeiro lugar, como Deus conosco. É preciso, então, não se estar amarrado. Imagine uma lancha, um motor que pode empurrá-la a uma velocidade alta. E lá está a lancha. E os barcos todos, pequeninos ou grandes, têm aquilo que se chama amarra. Uma corda, um cabo, que é usado para amarrar, atar a embarcação pequenina ou enorme, como um transatlântico, ao piers, ao porto, para que não saia dali. O vento, movendo as águas, não afaste a embarcação. Imagina esta lancha, então, mesmo com o seu motor poderoso, ligado o motor, acelerado, mas esqueceram de soltar a amarra. E aquela lancha, então, faz barulhos, une e não sai do lugar. Crentes que ainda não renunciaram ao passado são como esta lancha, como este homem. Muito barulho, seguir-te-ei. Mas ainda não. Primeiro tem que despedir da família, sabe como é que são as coisas? Tem que ir lá na esquina, tenho que falar com ele, tenho que ir lá naquele programa, tenho que cuidar disso. E os compromissos que tomavam lugar no passado continuam a dominá-lo, É preciso libertação, e libertação só acontece se houver um rompimento radical e imediato. Note bem, ninguém experimenta a riqueza da vida com Cristo se não for liberto, e isto de forma radical e imediato. Se não há um rompimento radical e imediato com a prioridade das coisas do mundo que estavam em nossas vidas, nós nunca vamos experimentar a libertação em Cristo. Nós vamos continuar amarrados, como aquela lancha. Um grande equívoco é postergar. Olha, como este homem, eu vou te seguir. Mas primeiro deixa eu voltar despedido de casa. Eu preciso cumprir os cerimoniais sociais, aquilo que é esperado de mim. As pessoas cobram de mim, o mundo cobra de mim. Se isto está na minha vida, é assim, sempre foi assim. Eu preciso fazer tudo isto. Então, eu vou te seguir. Não agora, porque o passado ainda me chama. Postergar. Deixar para depois. Não estou negando que não vou seguir. É só que não vai ser agora. Não vai ser agora, eu ainda continuo amarrado ao que tinha antes. Outro erro
é o processual. Talvez até este homem via como processual. Jesus Cristo, eu vou te seguir, mas vai ser assim aos pouquinhos, entendeu? Eu chego lá ainda. Quem faz isto nunca chega lá. Essa é a grande verdade. É uma das maiores conversas diabólicas que impede muitos de experimentar a vida em Cristo, a verdadeira conversão, a entrega, o poder da graça de Cristo em suas vidas, pleno. Não experimentam porque estão achando que é processual. Lidar com tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas em primeiro lugar. O lidar com isso, tirar essas coisas do primeiro lugar para colocar o senhorio de Cristo, é algo que precisa acontecer de uma vez. Quem está negociando com o mundo e com o diabo, nunca vai chegar lá. As prioridades gritam, o mundo grita, não vai chegar lá. Sempre tem algo mais, sempre tem algo a fazer, tem mais um compromisso, etc. Romper com o passado, renunciar ao passado. E aí nós podemos colocar tantas coisas do nosso passado que podem nos impedir de atender o chamado de forma integral. Talvez alguém aqui nesta manhã traz um hábito passado antes da conversão, que o impede de seguir a Jesus Cristo plenamente, integralmente. Haveria na sua vida um hábito, quem sabe um pecado, que precisa ser crucificado com Cristo e abandonado. Alguém aqui amarrado pelo passado, é preciso renunciar. Quantos crentes que não experimentam a libertação do passado em relação aos seus conflitos intimistas, relacionais, enroscos, estão enroscados por traumas emocionais, amarguras não resolvidas, não crucificadas com Cristo. Ah, fizeram mal para mim, eu carrego essa marca, meu irmão, minha irmã, toma isso e crucifica com Cristo e que Deus liberte e você viva livre. Chega disto. Chega, entrega. Entrega, você fica essa pessoa amarga, enroscada, embaraçada pelo passado, coisas do passado que precisa de resolução imediata. Mas eu preciso voltar para fazer, então, sabe, umas terapias, rever. Você vai ficar revendo isso para sempre, como acontece com as pessoas. Ah, mas é difícil, como é que fica? O que fizeram? O que aconteceu comigo? O que eu trago? Meu irmão, se você não crucificar com Cristo, isso não há outra libertação. Essa é a grande verdade. Você vai ficar como aquele frango de padaria ali, mas para sempre, sendo tostadinho, tostadinho, tostadinho. É preciso uma resolução de rompimento. Sim, um mundo errado, aconteceu na minha vida, tantas coisas, mas Cristo é Senhor da história do mundo, a justiça pertence a Ele, não a mim. Entrego isso a Ele, Deus vai cuidar dos maldosos, Deus vai cuidar do que aconteceu, do que eu trago. E talvez eu esteja viajando ainda no meu ego, na minha amargura, isso para mim me faz um bem, não sei, me domina. Eu preciso crucificar tudo isso, é preciso renunciar ao passado, ou eu não experimento plenamente o que é a vida com Cristo. Não vou atender de forma integral o chamado, então também vou experimentar um Cristo pequeno, parcial, e não tudo o que Ele tem para mim. Quantos enroscos, traumas emocionais que precisam ser entregues ao Senhor, relacionamentos que ainda me dominam, em primeiro lugar me controlam, como no caso deste homem aqui, cumprir todo um ritual, quantos rituais, quantas coisas relacionais, muitas formais, mas a maioria de informal, não está escrito em nenhum lugar, mas está sobre nós temos que cumprir com fulano, com este, com parente, com aquele. Se você for ficar esperando a sua família te liberar, meu irmão, você não vai seguir nunca Jesus Cristo. Você precisa colocar Cristo acima da família. Nós vamos atender a família e amá-la sim, mas em Cristo, conforme Cristo nos pede. Nós vamos colocá-los abaixo de Cristo. E aí nosso relacionamento com Ele será saudável. E não mais o relacionamento de controle, dominador, de imposição.
vivendo para agradar homens, você nunca experimenta a vida saudável. É viver para agradar a Deus em primeiro lugar. Os amigos, a amizade, os programas. Eu não rompo com nada, por isso eu não sigo a Cristo plenamente. Saudosismos, sentimentalismo. Pessoas dominadas por sentimentalismos. E por isso não renunciam nunca ao passado. É preciso atender integralmente. Isso passa pela renúncia do passado. Jesus oferece para esse homem, para mim e a você, nesta manhã o quê? O teste do arado. Você conhece o arado primitivo? Certamente em alguns lugares do mundo é usado até hoje, mas nós aqui já não conhecemos tanto. Conhecemos o arado puxado por trator, a máquina. O arado antigo era aquele que era um tipo de um guidão, que o lavrador segurava, uma haste, e embaixo uma lâmina, e era puxada por um animal, um cavalo. E então o cavalo marchava, e o agricultor segurava aquele guidão, ia seguindo, então, dirigindo, então, aquela lâmina que ia fazendo o sulco no terreno. Mas a arte do arar, naqueles tempos, com o cavalo e o arado primitivo, como com as máquinas mais avançadas dos nossos dias, a arte do arar é linha reta. É olhar na direção firme. Se não for feito isso, o arar é um desastre. A terra não fica preparada para receber a semeadura, que precisa ser alinhada. E Jesus Cristo diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Alguém aqui olhando para trás? Uma tragédia. Não, você não está apto para o reino de Deus. O que é isto? Para o reinar de Deus sobre a sua vida. Quem está reinando na sua vida é quem está para trás, o que ficou para trás, e não o Senhor. Você não está com os olhos no Senhor e andando com Cristo eu vou. Quem quiser vem comigo, quem não quiser fica para trás. Eu vou com Ele. Eu vou com Ele. Um dia, lá na minha juventude, um amigo meu, já casado, chegou no culto, eu lembro que era o culto da manhã, e ele desceu, ele tinha esposa, mais 2 filhos, desceu sozinho do carro, nos encontramos, conversei, falei, e a família? Rapaz, criaram um caso lá. Eu falei para eles, é o seguinte, a igreja para mim é uma bênção, é uma alegria, eu vou, vocês não querem, vocês ficam aí porque eu vou. Eu vou com Cristo, eu vou com quem quer ir. Quem não quer ir, me desculpe. A hora que der, eu dou uma atenção para você, mas desde que não me faça olhar para trás. Ah, aquela amargurinha, aquela frustração. Eu vou com Cristo. Amargura, me desculpe, mas não dá para olhar para trás. Eu tenho muito pela frente que Cristo tem para mim, porque vou habitar nesse buraco. Vou perder toda a minha vida por causa de algo passado que eu não posso resolver, não pertence mais a mim. Cristo tem para mim um futuro aberto. Se eu não renunciar ao passado, não vai. Não vou atender integralmente o chamado do Senhor. É interessante quando Jesus diz, na nossa tradução, olha para trás. Na verdade é uma força de verbo particípio. Isto é, fica olhando, fica olhando. Ah, eu estou indo com Cristo, mas quando uma olhadinha, e vai um pouquinho, é uma olhadinha, e vai um pouquinho, é uma olhadinha. E quando vê o suco, pior possível, não serve, não traz o produto que nós gostaríamos que trouxesse. Por que há crentes tão infelizes? Crentes que não vivem a plenitude do que Cristo tem para eles, porque eles não renunciaram ao passado, tem coisa do passado segurando. Atender integralmente o chamado de Cristo é maravilhoso. É deixar todos os enroscos para poder dizer, você pode ir agora. Você pode avançar com Cristo e construir algo com a sua vida. Diferente. Atenda integralmente, meu irmão, o chamado de Cristo.
e a bênção será sua. Cristo acima do passado. Minha mente vem a história da mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19. Você lembra da história de Ló, sobrinho de Abraão? Ló escolheu viver em Sodoma, grande cidade. Ele quis o lugar da cidade, do agito, da cultura, e foi morar lá. Mas uma cidade perversa, pervertida, narra Gênesis. E chegou o dia do julgamento. Deus envia mensageiros a Ló para dizer a ele: Deus vai destruir amanhã essa cidade, você e sua família saiam daqui. Ló, como servo de Deus, então foi avisado, advertido. E então, no dia seguinte, ele, a família, a sua esposa, se puseram a fugir da cidade. Mas havia uma instrução dada pelos mensageiros de Deus: vocês não olhem para trás. Quando vocês estiverem fugindo, uma destruição vai estar acontecendo aqui na cidade. Não olhem para trás. Mas a narrativa diz que a tragédia aconteceu. Enquanto Ló e sua família, sua esposa fugiam, a sua esposa não resistiu. Talvez, diferente de Ló, ela tinha um coração dividido. Talvez dizia-se temente a Deus, mas tinha um amor pelas coisas mundanas daquela cidade. E diz o texto que, tragicamente, ela não resistiu e olhou para Sodoma e se transformou, então, numa estátua de sal. Há crentes aqui já transformados em estátuas de sal. Que isso não seja verdade na vida de ninguém aqui. Você possa aprender, meu irmão, que é renunciar ao passado. Que Deus o libere desse negócio, desse buraco. Que possamos, em verdade, servir a Cristo em toda a nossa vida, sem nenhuma amarra no passado. Na mídia social, há site, talvez um site, eu não sei se é site, se é grupo, mas que se chama Desapeguei. A igreja precisa ser um site, uma mídia social dos Desapeguei. O que é que esse negócio se reúne todo domingo aí? É o pessoal do Desapeguei. Mandaram embora. É meu pai, mãe, o vizinho, o tio. Porque lá aconteceu comigo isso. Ai, mais aquilo. Foi triste, tragédia, foi difícil. Marcou. E eu não sei, não consigo. Não sei o passado. Porque eu não consigo ser fiel a Cristo, a tantas coisas. Irmão, renuncie ao passado. É preciso experimentar integralmente. Mas é preciso avançar mais no chamado integral. Atender integralmente vai mais longe. Além de renunciar ao passado, você precisa entregar o futuro. Você me ouviu? Entregar o futuro. E agora, então, nós temos o primeiro homem que oferece a Jesus novamente um voluntarismo, mas um voluntarismo diferente do outro, que disse só seguir-te-ei. Este aqui é um voluntarismo muito mais radical. Veja a palavra que ele oferece a Jesus Cristo: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Que palavra! Que palavra para Jesus Cristo! Tremendo! E seguirei por onde quer que fores. Jesus, a resposta a ele que choca. Talvez eu e você diríamos: que ótimo, vem comigo, vem comigo. Não é o que Jesus diz, não é o que ele faz. O que Jesus vai dizer? O Filho do Homem, um dos títulos para Jesus nos evangelhos, vem do Velho Testamento, que fala inclusive da sua divindade, além de humano. Filho do Homem, ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, o Filho do Homem não tem reclinar a cabeça. Agora, se você se lembra, nos versos anteriores, o que acontece nesse momento? Diz que Jesus estava agora indo para a direção de Jerusalém. E fala da sua ressurreição, então, portanto, fala da sua morte. Jesus Cristo está indo para
ser crucificado. Jesus Cristo dormia na rua? Não, nós sabemos que não era esse o caso. Jesus Cristo tinha sustento e pessoas que o apoiavam. Nós sabemos que pessoas recebiam Jesus das suas casas, eles tinham às vezes aposentos. Jesus está falando do que aqui? Está falando de que nos cuidados de Deus, nós precisamos entregar nosso futuro a Ele. Isso que Ele está dizendo. Mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores. Jesus diz, eu vou testar a disposição dessa pessoa. Ver se é realmente integral. Olha, você precisa vir de uma forma que você entrega a sua vida, o seu futuro daqui para frente totalmente às mãos do Senhor, independente do que vier. Para mim, haverá uma ressurreição, como o texto diz nos versos anteriores. Mas primeiro haverá uma cruz. É isto. Você está pronto para seguir ao Senhor, onde quer que Ele for? Ou é só um palavreado? O seu futuro ainda está tudo nas suas mãos, eu que vou controlar, eu que vou fazer. A honestidade de Jesus é plena. Jesus não ilude ninguém. Quem ilude é esses pregadores por aí, igrejas, que fazem um travesti do Evangelho. O Evangelho, na verdade, é um chamado muito sério, meu irmão, dessa renúncia do passado e entrega do futuro. Teologia gospel ensina você vir a Deus com seus anseios e seus programas e impor tudo isso a Deus. Nada está mais longe do Evangelho. Jesus Cristo falava para este homem, você vai me seguir, então você vai me ver numa cruz, humilhado. Não é a última palavra, mas haverei de passar por isso. O Evangelho do sucesso, um sucesso mundano. Eu vou servir a Cristo porque então tudo vai ser do jeito que eu quero. Por que nós nos entregamos a um futuro como este, quando Jesus está indo para Jerusalém morrer? Quando Jesus diz, olha, eu não tenho de reclinar a cabeça. Por que nos entregar numa proposta dessa de vida? Há tantas propostas no mundo prometendo a nós um futuro brilhante, maravilhoso, cheio de lugar para reclinar a cabeça. Irmão, a questão do Evangelho não é se ele me dá sucesso ou não. Não é aí que a coisa se define. Seguir a Cristo é uma questão de duas coisas. É a verdade e é eterno. Nenhum lugar que o mundo ofereça para reclinar a cabeça, tudo aquilo que chamados crentes dos nossos dias estão buscando em Cristo, é eterno e nem é a verdade. É tudo passageiro. Nós pagamos o preço que for do futuro, porque nós estamos convictos de que é a verdade e é a verdade eterna. Tempos difíceis podem vir, tempos bons podem vir. Aquele que se entrega a Deus em Cristo, morri com Cristo na cruz, é aquele que está disposto a seguir a Cristo no conforto e também no desconforto. Nos tempos bons e maravilhosos e nos tempos difíceis. Note bem que Jesus Cristo já está avisando que tempo difícil pode existir. Mas eu não imaginava, com Deus, esse tempo difícil. Bem, talvez o mundo transtornado está causando, sim, mas isto não é surpresa para o crente. A oposição do mundo, as dificuldades do mundo, os imprevistos, as incertezas de um mundo conturbado em todas as suas estruturas, pelo pecado, pelo mal. É preciso entregar o futuro. Batalhar no mundo, batalhar contra o mundo, batalhar nas situações. Às vezes seguir a Cristo nos trará algum prejuízo, algum dano. Conheci já diversos crentes, por exemplo, que perderam o emprego por professarem a fé em Cristo Jesus.
há danos, há prejuízos. É uma ilusão, é um engano dizer o contrário. Nós somos chamados então o quê? Para, em Cristo, entregarmos nosso futuro, vivermos na dependência dEle, confiando nele. Porque, na verdade, quem é de nós que controla o futuro? A não ser o Senhor. E estar nas mãos dEle é a melhor coisa. Atender integralmente ao chamado. Renunciar o passado, entregar o futuro. Alguém aqui que ainda não entregou o futuro, acha que vai fazer acontecer, vai tomar caminhos que levam para o sucesso. E aí então, não é Cristo. Cristo assim para dar uma forcinha do lado, né? A gente vai na igreja lá, o pregador promete umas coisas. Ou você diz, Senhor, aqui está a minha vida, o meu futuro é teu. Dirige-me pelos teus caminhos, pela tua vontade. Senhor, preserva-me, impede-me de no futuro eu seguir o meu próprio caminho, impede-me de seguir o caminho que o mundo me propõe. Senhor, me impede, não deixe que eu possa sempre estar no centro da tua vontade. E eu digo para você que não há paz maior, por maior que seja a luta, do que saber eu estou dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor lugar para o meu coração estar. Não há lugar melhor. Entregar o futuro. Há crentes aqui que ainda não entregaram o futuro. Estão vivendo uma vida cristã, não integral, comprometida, parcial, diluída. E não experimentando o que Deus tem para dar, paz e descanso nele. A certeza de estar no caminho eterno. Atenda, meu irmão, integralmente o chamado de Cristo. Para você viver integralmente o que é essa vida com Ele e nele. Então é preciso uma ação já, no presente. Atenda integralmente, haja no presente. Nós temos aqui o segundo homem, e este aqui não é ele que se voluntaria, mas Jesus o chama. Jesus diz a ele, siga-me, siga-me. Coisa maravilhosa é poder ouvir o chamado de Cristo. Siga-me. É o chamado mais sublime, simplesmente Jesus Cristo falando a mim, siga-me. Este homem não disse não. Mas ele colocou uma condição. Siga-me. Um imperativo no presente, agora. Venha após mim agora. Está implícito que ele está dizendo, sim, eu vou seguir, mas não agora. Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mais uma vez o Evangelho, Jesus Cristo nos choca. É um Jesus Cristo que não se encaixa com o Cristo que está por aí. Não é o Cristo Jesus que é mencionado às vezes na boca dos ímpios do mundo. Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. O que está acontecendo aqui? O pai deste homem morreu, está morto, ele quer ir lá sepultar. Bem, no judaísmo era uma obrigação do filho verificar que o pai tivesse um sepultamento digno. Isto é, que fosse cuidado na sua morte, em dignidade. Não fosse, vamos falar de um caso extremo, tivesse que ser sepultado como indigente. Na honra, sepultamento, no velório. Mas então, ele quer ir para o velório do pai dele? Não, porque na tradição judaica, ele teria que estar preparando aquele velório. Na verdade, então, o pai dele está vivo. Mas este homem, diante desta obrigação social, ele se vê impedido de responder verdadeiramente, integralmente ao chamado de Jesus, siga-me agora. Eu preciso voltar à minha casa, meu pai talvez está idoso, não sei se ele vai viver 1 ano, 4 anos, 5 anos,
eu vou sepultá-lo, Senhor. Depois que ele morrer, eu sepultar, eu vou atender, sim, esse chamado maravilhoso. A resposta de Jesus radical: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. O chamado de Jesus é sempre para a nossa ação imediata, já, ou nós não respondemos. Jesus Cristo diz: deixe os mortos sepultar os seus mortos, você vá e proclame o reino de Deus. E nós vemos em seguida que Jesus envia 72 discípulos para anunciar o reino de Deus. Há uma obra a fazer, e este homem não vai poder fazer a obra porque ele tem que ir lá cumprir umas obrigações sociais, que por mais legítimos possam ser, são coisas que não levam a nada realmente. Você vá e proclame o reino. Há uma urgência de viver o reino, proclamar o reino. E você está aí preocupado com coisas que estão impedindo você de responder já e imediatamente. A vida cristã, o seguir a Cristo, ou acontece no presente ou não acontece. Escreva isso aí. Quantas pessoas estão esperando aquele dia para começar a seguir a Cristo? Não vai chegar esse dia. O mundo e o diabo por detrás vai fazer tudo para que esse dia não chegue na sua vida. Há muito morto para sepultar. Não há tempo, não há espaço. Não sobra. Há exigências de compromissos 1000 que não dá para colocar o compromisso com Cristo e o seu reino em primeiro lugar. Não dá. Vão lhe consumir de tal forma que essa boa intenção vai ficar nisso mesmo, boa intenção. Portanto, não uma resposta integral ao chamado de Jesus Cristo. Será sempre comprometido. Crentes excelentes. Excelentes. Mas não já. Você vai ver o crente que eu vou ser. Deixa só eu resolver esse negocinho aqui. A igreja está cheia as igrejas estão cheias de crentes excelentes, mas não já. Não já. Tem mais isso, tem mais aquilo. Não renuncia o passado, não entrega o futuro, não podem agir no presente. Grande equívoco. Aliás, uma das conversas malignas mais poderosas é dizer para a pessoa: olha, você pode seguir a Cristo. É bom isso, o diabo diz. O maligno fala. Seguir a Cristo, que bom. Mas sabe, espere o tempo oportuno. Espere aquela condição que vai chegar, quando as coisas vão estar. Aí você vai estar tudo resolvido. Aí você segue Jesus Cristo. Conversa maligna, que vai colocar você num sono espiritual e você nunca vai responder ao chamado de Cristo integralmente. Qual é o chamado do Senhor Jesus Cristo? É um chamado para você responder de forma integral. E somente quando você responde de forma integral, você experimenta lá dentro da alma as bênçãos do que é estar com Cristo e servindo-o em primeiro lugar, e Ele sendo a resolução do seu viver, a paz do seu viver. Você não vive essas bênçãos porque você não está atendendo de forma integral. Mas como é maravilhoso atender integralmente. E Cristo quer nos dar Ele a nós, não pela metade, mas integralmente. Não conforme o mundo dá, mas Ele, somente Ele, como Ele pode dar. Estou falando a um coração nesta manhã que atende integralmente ao chamado de Cristo. Meu irmão, que a palavra de Deus prevaleça no seu coração. Minha irmã, que a palavra de Deus prevaleça no seu coração. E essa igreja seja uma igreja do chamado, do atendimento ao chamado de forma integral. Aconteceu um fato interessante em 1519, no território hoje chamado de México.
chegou ali, enviado pela Espanha, Hernando Cortés, o chamado Conquistador, veio então com a seu comboio de barcos e soldados, e sabiam que havia um tesouro na mão dos astecas, dos primitivos ali, os habitantes originais ali, e eles queriam conquistar aquele tesouro, era muito valioso. Hernando Cortés falou para as suas tropas: nós vamos desembarcar, nós vamos conquistar esse tesouro para a coroa e para a grande recompensa nossa também. E todos ficaram animados e cheios de vontade de ir lá e conquistar esse tesouro. E a história diz que depois de ter então falado aos seus comandados, atracaram os barcos, todos desceram. Quando todos estavam em terra, Hernando Cortés mandou colocar fogo nos barcos. Todos eles haviam ficado animados com a conquista do tesouro. E estavam prontos. Mas Hernando Cortés os levou a um nível mais alto. Para vocês só existe uma opção: conquistar ou conquistar e pronto. Conquistar e pronto. Não há caminho de volta. Os barcos foram queimados. E a história diz que eles conquistaram não só o tesouro, mas todo aquele território chamado México hoje. Podemos discutir as questões históricas, fazer os devidos julgamentos, mas o que tem para nós aí nesta manhã não é uma questão política, nem militar. E para nós aqui, meu irmão, minha irmã, nesses 3 diálogos, Jesus diz para eles todos simplesmente isso: queime os barcos. Queime os barcos e olha para frente. Alguém aqui com barcos ainda não queimados? Alguém aqui que ainda não está livre para seguir a Cristo integralmente? E Deus trabalhe na sua vida nesta manhã. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor. Uma batalha no seu íntimo. O Espírito Santo lhe fala que Deus prevaleça. Ele rompa todas as barreiras, todos os apegos. Entrega ao Senhor. Atenda integralmente. Nós ouvimos o teu chamado, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra. Somos sacudidos por ela em nossas imperfeições, pequenez. Nós nos lembramos de que o Senhor, que nos chama integralmente, se deu integralmente por nós. Senhor, clamamos pelo teu agir em nossas vidas. Se o passado é o nosso problema, nos dê, Senhor, o poder e quebrantamento de renunciar qualquer controle do passado. Se é a ansiedade com o futuro, liberta-nos, Senhor, para o descanso na tua providência e cuidado e direção. Independente de tempos bons ou tempos difíceis. Que o nosso passo seja firme no teu chamado eterno para nós. E, ó Deus, a vida contigo, a vida em Cristo seja real. Aconteça no tempo real que se chama hoje e que não há outro para nós. Neste dia, naquilo que somos e fazemos, possamos estar te servindo o teu reino. A nossa vida em tudo que somos seja um testemunho do teu reinar em nós, do teu reinar eterno. Seja uma proclamação em nossas ações e palavras. Ó Deus,
Que o teu Santo Espírito faça uma obra completa em nós. Faz a tua vontade, que a tua palavra seja a palavra das nossas vidas, a nossa oração em Cristo. Amém.